Olá, seres humanos, tudo bom com vocês? Há quanto tempo, não é mesmo? Cara, hoje eu tô trazendo um fone aqui que eu tava a fim de experimentar ele, trazer essa análise desde a primeira vez que eu ouvi o anúncio dele. Eu tô falando do Cuba Disco. Tem muita iluminação que provavelmente não vai pegar legal focar a caixa. Eu vou tentar mostrar essas descrições aqui, eu vou ver se eu coloco ele fixo aí na descrição desse vídeo aqui. Enfim, pra quem tá pensando aí, Cuba, volta pra Cuba, comunista. Enfim, não tem nada a ver, é Cuba com K, que é uma palavra hebraica que significa aquilo que substitui por ser melhor. Até anotei aqui pra não esquecer. Um pouco pretencioso? Vamos ver. Fica até o final da análise aí pra você ver se o fone é isso tudo mesmo ou se é realmente muito pretencioso. Enfim, esse vídeo aqui vai ficar um pouco longo porque eu quero abordar vários temas, tanto a história da Cuba, como que ela anunciou, como eu quero também mostrar o que vem no fone, o acabamento no detalhe, quero falar sobre a qualidade de som, preço praticado, vai ter cupom de desconto no final, então fica até o final. Se você quer saber tudo, acompanha tudo aí, só dá o play e vambora. Agora, se você veio especificamente procurando alguma informação, eu vou deixar na minutagem da descrição, vou botar tópico a tópico que eu separei aqui, para ficar mais fácil você encontrar a tua informação de forma rápida, beleza? Então, sem mais delongas, porque o vídeo vai ser um pouquinho grande, vamos para a história da Cuba. Se você é um cara que curte, uma garota, que curte análise de equipamento de som, principalmente de análise de headphone, você já deve ter esbarrado aí no site do Léo, que é o cara que criou o Cuba Disco, que é o Mind the Headphone. O Léo chegou quando isso aqui tudo era mato, hoje ele tem um canal no YouTube também com o mesmo nome, Mind the Headphone, onde ele faz também a mesma coisa, análise de headphones e equipamentos de áudio. E o Léo começou a desenvolver esse produto quando ele estava ainda na faculdade. O projeto dele de conclusão de curso era um híbrido de fone que virava tipo uma caixinha de som. Lá mesmo já foi abordado pelo pessoal de uma incubadora que tinha dentro da faculdade, que estavam pensando em bolar, pegar essa bagagem do Léo, a experiência que ele tinha, para ver se colocava um fone, lançava um fone e tudo mais. E aí o Léo, imbuído dessa experiência dele, e já de repente de uma vontade de lançar um fone, falou, não, vamos botar isso aí pra frente. O Léo participou de Shark Tank, de programa de televisão, para poder captar recursos e tudo mais, e a história completa da Cuba Disco mesmo, de início a fim, da produção principalmente do fone, você consegue encontrar numa playlist que o Léo criou no canal do YouTube do Mind the Headphone, que eu vou deixar aqui na descrição. Lá ele conta tintim por tintim, tanto isso que eu te falei aqui dessa parte da faculdade, a passagem pro programa de televisão, as etapas de desenvolvimento, compra de produtos, escolha de materiais, e lá você vai ver isso que é bem bacana. Só que se eu botar aqui vai ficar muito, muito grande, porque a série acho que são 5 ou 6 episódios. Então eu vou cortar essa parte aqui e já vou entrar direto para você que está aqui no vídeo que quer ver, né? Que é o fone em si. O fone que é essa belezinha aqui, o Cuba Disco. Vem comigo que eu vou te mostrar isso aqui no detalhe, nós vamos conversar sobre ele agora. Na caixa do seu Cuba Disco você vai encontrar uma bag, você vai encontrar o headphone e você vai encontrar também o cabo para você utilizar no seu Cuba Disco, beleza? E com vocês, o Cuba Disco. Este é o fone, tá? Essa coisa linda aqui, que é uma mistura de rústico com sofisticado, de vintage com algo, sei lá, futurista. Eu adoro o aspecto do fone do Cuba Disco, cara. O primeiro tópico que a gente vai entrar aqui é o arco. Como você pode ver, é de madeira. Eu nunca tinha tido contato, ou tinha visto um arco de madeira. Foi uma escolha muito ousada do Léo. Esse aqui, ele falou que ele escolheu esse arco aqui porque ele já tinha trabalhado, quando eu falei para vocês que ele fez como projeto de conclusão de curso, um fone que era um híbrido de fone com caixa de som. Nesse projeto ele usou uma laminação que é igual a que você usa num shape de skate. Então, como ele já estava acostumado a trabalhar com esse tipo de laminação, ele decidiu tentar experimentar colocar isso no fone, e eu diria que foi um excelente casamento. A madeira, que tem um tratamento de shape de skate e um tratamento também na madeira para quando bater água não estragar, ela confere a ele, além desse ar bonito e rústico, ele também confere flexibilidade ao material, sabe? Qual é a resistência. Esse aqui não é o primeiro arco da Cuba não, tá? Porque eu lembro que nas primeiras análises que saíram ele era um pouco mais escuro e a laminação dele era um pouco maior. Isso acabava que dava um pouco mais de resistência, porque a madeira, quando você compra, ela não tá laceada, ela aperta um pouco até ela acostumar com os formatos de cabeça. E muita gente reclamava que ele existia uma certa pressão depois de um tempo de uso na parte da orelha, o que hoje não acontece mais, eu posso afirmar para vocês, além de estar deixando também mais leve o uso. E cara, isso aqui é muito bonito e resistente. Isso aqui é uma almofadinha de couro sintético, que é colada aqui nessa parte da madeira, ela também é muito gostosinha. Beleza? E eu quero abrir um parênteses aqui para fazer um comentário sobre esse fone assim que eu acabei de pegar ele para análise, eu encontrei com um cara no trem. Mas volta para mim que eu quero contar a história para vocês aqui, é interessante.
Eu abri um parênteses aqui porque eu achei que essa história é interessante. Um dia depois de eu ter pego o fone para fazer a análise que eu queria trazer para vocês, eu tava pegando o trem para ir pro trabalho, eu pego um trem pra Central aqui do Rio de Janeiro, e aí assim que eu entrei no trem, eu não tava usando o fone, tinha acabado, foi na mochila. Eu entrei e tinha um camarada em pé usando um fone da Cuba, por muita coincidência, um dia depois eu pego o fone. E aí eu cheguei, só que eu vi que ele tinha um rachado aqui na madeira, e o arco aqui no meio tava quebrado, como se tivesse quebrado assim. E ele tava usando na UAO ali, gravando som ali, alguma coisa no telefone. E eu fiquei, caramba, aborda esse cara ou não aborda? Eu queria abordar porque eu queria saber se ele tinha quebrado o arco por mau uso dele, ou se de repente por estresse, de abrir, fechar e utilizar no dia a dia e tudo mais, quanto tempo ele tinha aquele fone. Já dava pra notar que o arco dele era da versão anterior, que era um pouco mais escuro, era um pouco mais grosso. Aí eu fui com a cara com a coragem, pedi desculpa pra ele lá, que eu tava interrompendo quem tava fazendo o fone. Falei, meu camarada, desculpa aí, o nome dele é Júnior. Eu falei, cara, quanto tempo você tem esse fone da Cuba aí? Mas não falei nada pra ele, por que eu tava perguntando isso, né? Aí ele falou, pô, eu tenho há 1 ano, eu trabalho com música, e o cara que trabalha comigo no estúdio, ele tem um fone desse, sempre me indicou, e eu protelei porque ele é um pouco caro, então eu achava que de repente eu não tinha dinheiro, ou não valia gastar tanto assim com um fone, só que de tanto usar o fone dele e gostar, eu acabei investindo e comprando um pra mim. Aí eu falei, mas esse quebrado aí foi de uso? Ele falou, não, foi de mau uso mesmo. Ele falou que ele é um pouco distraído, já tinha deixado cair várias vezes, e a última vez tinha caído de uma altura muito alta. O interessante é o seguinte, ele não sabia por que eu tava perguntando isso. Ele achou que eu tava perguntando interessado em comprar. Então ele começou a me vender o fone. E isso eu acho que é uma parada que deve ser louvada na Cuba, cara. Eles tratam o público deles, os usuários, os clientes dele, de uma forma muito honesta, transparente. Eles são muito generosos. E esse camarada, ele me falou que ele tava indo lá porque ele colocou a foto do Cuba dele quebrado nos stories e marcou a Cuba. Falou, poxa, que tristeza, quebrei meu fone e tudo mais. E a Cuba entrou em contato com ele oferecendo um outro arco para ele, esse novo arco aqui, com essa flexibilidade, com menos laminação e mais flexível. E ele tava indo lá todo bobo para trocar. Então, o que era uma pesquisa para eu saber se era por estresse e tudo mais, acabou se tornando um bate-papo de 2 pessoas ali que curtem música, que curtem o som e curtem a marca, falando sobre ela e exaltando ela. Então, ponto para vocês, Cuba, o pós-atendimento da Cuba, você como cliente, ele vai tratar vocês da melhor forma possível. Eles são super atenciosos e eles são super generosos. Então, Cuba, ponto positivaço para você. Vamos voltar para nossa análise aqui. Uma coisa muito bacana que eu acho na Cuba é essa disponibilidade dele em ouvir o cliente, feedback dos clientes e aplicar isso realmente apresentando melhorias. Foi assim com o arco, como eu falei na parte anterior, que tinha uma certa resistência, o pessoal deu um feedback, eles melhoraram, diminuíram a laminação, isso deu flexibilidade, leveza e conforto. Foi assim também com os AirPads, que eu acabei de tirar um aqui para vocês verem. O material é uma espécie de couro sintético que confere a ele resistência, e não é igual a esse que você compra aí e você daqui a 1 ano tá com ele todo esfarelando nessa parte aqui. Além disso, essa versão aqui já é resultado também de um feedback dado pelos primeiros compradores. Essa abertura aqui era um pouco menor e isso acabava que encostava em cima da orelha de algumas pessoas. Se você, como eu, usa óculos, você sabe que depois de um tempo usando um fone que fica em cima da orelha vai gerar um desconforto, fica dolorido, esquenta a orelha, e não é o que acontece com esse fone aqui. Ele abraça a sua orelha gentilmente e dá um conforto muito, muito bom, cara. Eu consigo usar, é o único headphone que eu consigo usar durante horas sem me incomodar. Além disso, eu não experimentei a versão anterior, mas o pessoal que já teve a versão anterior e pegou essa AirPad nova aqui, que tem essa abertura maior, falou que além de gerar esse conforto, ele teve um ganho, tanto no volume do alto-falante, quanto na acústica também, dentro da sua orelhinha. Então, mais um ponto para Cuba aí, em atender o feedback da galera e sempre primar pela qualidade e também pela experiência de uso dos usuários, dos clientes, beleza? Vamos para outra parte agora que a gente vai falar um pouquinho das Ear Cups. E aqui está o coração do fone, as Ear Cups. Aqui está uma aberta que eu deixei, que eu tinha tirado de espuminha, eu deixei aberta para mostrar para vocês. E aqui está uma com o alto-falante. Beleza? Essas Ear Cups aqui, elas são produzidas com um alto-falante revestido de titânio e com materiais de primeira linha, que são fabricados os fones mais sofisticados europeus. E um diferencial dela em relação a todos os fones que eu já ouvi até hoje é essa chavinha seletora aqui, que é uma espécie de equalização mecânica que você consegue fazer com ela. Quando eu estiver falando sobre qualidade de som, eu vou falar um pouco mais dela. Quando a chave seletora está no meio, a equalização fica flat. Quando você coloca
para trás ou para frente, você vai incrementando o grave na sua equalização. Isso é uma coisa que eu nunca tinha visto ou experimentado na minha vida. É um baita diferencial e só isso aqui já faria o fone custar alguns trocentos de talquês. Beleza? Vamos agora falar um pouco do cabo também que acompanha o fone aqui, porque como você está vendo aqui, ó, como essas partes são medidas separadamente, não importa o lado que você coloca os fones, que é uma saída aqui P2, mas sim o que manda é o que está escrito na ponta do P2, que está lá o R de right e o L de left. Mas vou mostrar o cabo para vocês verem, um detalhe. O cabo que acompanha o fone Cuba é esse cabo aqui, que tem 3 saídas P2, tá? Essa aqui é que vai no seu dispositivo. Tem essa molinha aqui, bem na saída dele aqui, para diminuir o estresse do cabo aqui, tá? Essa parte do cabo, ela é uma borracha revestida com tecido, tá? Para dar maior resistência ao cabo, aumentar a durabilidade dele. E ele vem até essa parte aqui, que tem a junção aqui, que junta os três cabos. E aqui ele divide um para a direita e um para a esquerda. O que vai mandar no cabo é que aqui na ponteira, ó, tem um R e nesse aqui tem um L de left, então é direita e esquerda. Para comandar também tem esse controlezinho remoto aqui, que fica sempre do lado direito, tá? O controle remoto funciona muito bem para pausar a sua música, voltar, diminuir, aumentar, atender ligação e tudo mais. O foco não é o microfone do headphone, né? Mas sim o headphone em si. Porém, eu devo ressaltar que eu não sei se é essa versão desse cabo aqui ou se é assim mesmo em todos os headphones. Esse meu microfone desse headset aqui deu uns pequenos estalidinhos ou uns pequenos chiadinhos, mesmo em lugares com mais silêncio. Tanto gravando áudio no WhatsApp, quanto também fazendo ligações. Minha esposa ouviu durante uma ligação um pequeno ruidinho, como se tivesse um mau contato no cabo. E gravando o áudio também no WhatsApp deu esse mesmo, um leve estalidinho, uns barulhinhos chiadinhos. Nada que incomode, nada um absurdo, mas dá pra ouvir, mas eu tô comentando porque foi uma coisa que eu notei durante o uso. E esse é o cabo, beleza? 3 saídas P2 para aquelas 2 entradas P2 que tem lá no fone. Pessoal, eu quero comentar com vocês agora um pouquinho sobre os diferenciais do fone. Eu acho que um dos principais diferenciais do fone é a durabilidade desse fone. Na caixa já vem dizendo que ele tem 5 anos de garantia, aí tem um asterisco lá para você conferir o que cobre 5 anos de garantia. Porém, esse fone ele tem um slogan que é o seu fone definitivo. Porque todas as peças do fone são intercambiáveis. Você consegue trocar a almofada, a concha, você consegue trocar essa peça, o arco, os cabos, a bolsinha. Tudo nesse fone é intercambiável. Então, é uma preocupação que um cara como o Léo, que é um experiente usuário, tem. Você, quando usuário, você às vezes investe um dinheiro num fone, um ano depois a espuma esfarelou, às vezes no mesmo ano o cabo já partiu, e aí para encontrar, quando encontra uma dificuldade, e é muito caro para importar, e quando existe a possibilidade, que a maioria das vezes nem tem. Ou ele é Bluetooth ou ele tem um cabo que é tipo fixo nele, né? Então isso é um baita diferencial. Outro diferencial que eu nunca tinha visto num fone e faz uma baita diferença é a chavinha seletora, que eu chamo de chave seletora de equalização mecânica. Porque é isso que ela faz, ela equaliza mecanicamente aqui pela chavinha, onde você consegue incrementar grave na sua música. Isso faz um baita diferencial, cara. Quando você tá ouvindo uma música lá, um R&B, ou um hip hop, trip hop, uma música que tem um pouco mais de ritmo, você pode incrementar enquanto você ouve ali o grave que te mais te agrada, e tirar quando você achar que não tem necessidade. Você está ouvindo uma música clássica, um jazz, ou uma música, um rock, você pode tirar um pouco do grave e ter uma música mais ali límpida, cristalina e tudo mais. Isso também é um baita diferencial. E se não fosse isso o suficiente para esse fone ser um fone top, tem o atendimento da galera, que isso eu tenho que incluir como um diferencial. Porque uma empresa que se preocupa com o pós-venda, como a Cuba se preocupa, tem poucas no Brasil e no mundo, cara. Eles são extremamente atenciosos com os clientes, eles respondem muito rápido, tiram todas as dúvidas, são muito transparentes com todos os pedidos de informação que você faz para eles. E eles têm muito carinho também com os clientes dele, em cativar eles e ter eles para sempre com eles. Então, isso é um baita diferencial. Agora, nós vamos pular para uma parte que eu acho que é um dos principais pontos dessa análise, né? Que é a qualidade de som desse fone. Bem, se tem uma coisa que eu posso dizer sobre a qualidade de áudio desse fone, é equilíbrio
e flexibilidade. Equilíbrio porque as frequências estão muito bem equilibradas na equalização já que vem nele. Os agudos são muito cristalinos, não são estridentes. Você consegue ouvir o som, o agudo com clareza. Os médios também são ali, mas eu acho que o agudo e o grave são mais pronunciados. E o grave principalmente porque você consegue equalizar ele. E isso te permite que você consiga incrementar e deixe uma frequência muito flexível. E o grave dele, por mais que você esteja no máximo, ele não abafa todas as frequências. Ele é bem equalizado. Então eu acho que a qualidade de som, algo que eu sempre ressalto, ela é muito pessoal, porque a construção interna do seu ouvido, a referência de onde você vem pro tipo de fone que você vai, de música, o tipo de música que você curte ouvir, onde você ouve. É um fone que tem um isolamento muito bom, você bota ele no teu ouvido e ele isola bastante, beleza? Eu quase não estou ouvindo o que eu estou falando, então eu posso estar falando bem alto. Você ajusta ele para frente, para trás. Aqui, ó, você ajusta para cima ou para baixo, tá? De acordo com a sua cabeça, meu é cabeção, então fica assim mesmo. E cara, o isolamento aliado à equalização e a possibilidade de incrementação manual deixa esse fone uma chupeta. Cara, é o meu fone favorito. Ele é o meu fone favorito hoje em dia. Eu tenho e testo muitos fones, mas ele é um fone que eu tenho prazer em escutar música. Ele me criou uma coisa que é assim, eu tô ouvindo uma música num outro fone qualquer, no trabalho ou na rua e tudo mais. E eu gosto da música, eu falo, como é que essa música deve ficar no Cuba? Aí eu fico doido pra chegar em casa, quando ele tá em casa, eu não levei pro trabalho, eu fico doido pra chegar em casa e ouvir logo. Então eu chego em casa, eu tomo um banho, boto uma bebidinha ali do lado, uma cervejinha, um biricutico, ponho o fonezinho e vou embora, mano. Vou embora. Ele me criou um hábito. Esse fone me criou um hábito de querer saber como é que a música vai ficar no Cuba, onde eu posso mexer na equalização dele. Então, se você tinha curiosidade em saber a qualidade do fone é excelente. Eu acho que eles podem incrementar um pouco na altura do fone, porque dependendo da saída, se você está ouvindo no PC, ele fica um pouco mais alto, mas no meu celular, quando eu boto no máximo, ele não estoura o meu tímpano, fica numa qualidade bem alta, mas se eu quiser botar mais alto, eu já senti falta já em certa situação. Mas é um excelente fone. Excelente fone, em termos de equalização e de clareza no áudio. Eu acho que é um fone que vai te surpreender. Eu acho que é um fone que vale totalmente o investimento pro retorno que ele te dá e pelas possibilidades que ele te apresenta. Você não vai encontrar a quantidade de recursos que tem num fone desse por esse preço que eles estão vendendo. Beleza? Vamos pro próximo ponto. Bem, agora vamos falar sobre o preço, né? Você já viu isso tudo, achou maravilhoso e pensa, pô, Orlando, agora eu quero comprar o fone. Quanto tá o fone? Se você tá vendo esse vídeo hoje, dia 26 ou dia 27 de novembro de 2019, eles estão na Black Friday. Ele começou no dia 17, a Black Friday, e vai até o estoque acabar. O preço no site tá R$ 499 no boleto ou R$ 549 no cartão, podendo dividir em até 6 vezes sem juros. Se você passou da época da Black Friday e perdeu essa promoção, fica tranquilo, porque o Léo disponibilizou um desconto aqui pra gente, que eu vou deixar o cupom na descrição, mas é só você, na hora da compra lá, botar Miojo Cuba 100. Assim, por que Miojo? Porque eu tenho um Instagram, se chama Miojo Geek, lá onde eu faço resenha de quadrinhos e tudo mais, e aqui no YouTube eu faço resenha do que eu quiser. Principalmente de fones, são paradas que eu gosto, de equipamento de som, ou qualquer outra coisa que eu quiser. Então é isso, Miojo Cuba 100, depois da Black Friday, não é acumulativo durante o período da Black Friday não, Black Friday são os preços que eu acabei de falar. Se você quiser comprar depois de passar da Black Friday, você pode usar o cupom que você vai ter lá R$100 de desconto no seu fone, valor? É isso. Se você ficou com alguma dúvida que você achou que faltou de informação que você estava querendo e eu não respondi, você pergunta aí na descrição que eu sempre respondo bem rápido e a gente vai trocando uma ideia também, caso você já tenha um fone, pode dar seu feedback, falar o que você achou. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado do fone. E eu quero fazer um agradecimento especial ao pessoal da Cuba, cara, que eu fui muito bem atendido, tanto nos contatos que eu fiz antes de pegar o fone com eles, eu fui até o local, que eles também são aqui do Rio de Janeiro, conheci o espaço lá, a Cíntia que me atendeu, foi gente finíssima lá. Cara, a Cuba é uma empresa que eles são quase que o profeta gentileza, mano. Eles são muito gentis, generosos, transparentes, como eu ressaltei durante todo o vídeo, e isso deixa eles transparecer. Então na figura do Léo, que se você for lá no Mind Headphone e conhecer o canal dele, vai ver que pessoa excelente que ele é, muito gente boa, quanto toda a empresa, cara. Então de parabéns a Cuba, cara, é isso. Cuba Disco é o meu fone atual favorito,
E eu recomendo que você compre o seu ou experimente o fone, caso você tenha alguém próximo de você que tenha um fone. Você não vai se arrepender. Novidades, o Léo tá para futuramente lançar colocar em pré-venda, acho que até esse ano, pelo que ele tá me contando, o True Wireless da Cuba. Então, fica atento aí que vem novidade boa aí. E além disso, eles estão querendo bolar um jeito de tornar o Cuba Disco, cara, um fone Bluetooth. Aí eles estão estudando, como tudo é intercambiável, pode ser uma solução no arco. E eu não sei como é que, de repente, o arco liga aqui no não sei. Isso aí não é comigo. Eles vão dar um jeito lá. E aí pode ser que você tenha esse fone aqui com cabo hoje, mas daqui a pouco ele vire um Bluetooth também. Cara, olha que interessante, cara. Olha, possibilidades. Possibilidades e flexibilidade. É isso que te entrega. Fora qualidade, durabilidade. Cuba Disco, cara. Que fone. E é nosso, é nacional. É isso. Valeu, galera. Até a próxima. Espero que tenham gostado do vídeo. Ficou grande, como eu falei. Mas, enfim. Cobriu bastante coisa, né? Qualquer coisa, estamos aí, como eu falei. Um abraço a todos, até a próxima. Fui!